bem-vindos à Seara. Que o Mestre Jesus nos ampare e nos ilumine nessa busca da compreensão do seu Evangelho, para que possamos, a cada dia, encontrarmos as respostas que tanto procuramos em todos os momentos, sejam momentos de dor, sejam momentos de esperança. Sempre haverá uma resposta no Evangelho do Mestre para nós. E essa graça que nós recebemos é o tema da nossa pequena preleção de hoje. 20 e poucos minutos. Dai de graça que de graça recebestes. É o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estava meditando um pouquinho, refletindo sobre o que é que nós recebemos de graça de Jesus. E a primeira coisa que veio assim para mim foi a família, a mãe, o pai, o esforço e a dedicação que eles colocaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E esse reconhecimento, ele é pouco aparente para nós, ele fica meio que escondido em nossos corações. Nós, às vezes, até nós aborrecemos com os nossos pais de uma forma intempestiva, mas nós sabemos que os amamos profundamente. Eles nos deram um amor gratuito, sem nenhuma cobrança, e nós damos esse amor também. E nos angustiamos quando eles estão envelhecendo, estão perdendo as suas forças, e sabemos que eles retornam para o mundo espiritual, para a pátria espiritual. Mas fica aquela vontade de querer que eles permaneçam conosco, um processo de gratidão. E isso aí nos leva a pensarmos sobre o nosso processo evolutivo. Cada um de nós temos um processo evolutivo. Cada um de nós, nessa jornada, por exemplo, a atual, vamos desenvolver determinados valores. Não dá para nós desenvolvermos todos os valores que gostaríamos numa única existência corporal de carne. Numa oportunidade, nós podemos desenvolver, por exemplo, a inteligência. Vamos encontrar mecanismos gratuitos à nossa frente, diante da nossa jornada, para desenvolvermos a nossa inteligência. Em uma outra oportunidade, nós vamos desenvolver os sentimentos, as emoções, sejam eles quais forem: o ódio, o amor, a tolerância, a intolerância, a vaidade, a humildade, são outros sentimentos que estamos desenvolvendo. E uma outra oportunidade, também vamos ter gratuitamente à nossa disposição a oportunidade de desenvolvermos os nossos dons artísticos, seja para escrever, seja para aprender música, seja para aprender um canto, seja para poder falar em público, seja para poder ter contato com os amigos espirituais. São, portanto, oportunidades que não são concedidas gratuitamente pelo Pai Maior. O Pai Maior nos proporciona essa oportunidade a todos nós de uma forma indistinta. E como é que nós sabemos que isso pode e vai acontecer? À medida que nós vamos estudando, que nós vamos nos desenvolvendo e vamos amadurecendo conceitos que Jesus nos deixou, nós aprendemos que o corpo físico, orgânico, tende a envelhecer, tende a perder a sua energia, tende a ficar mais propenso a doenças e tende a morrer. Mas o espírito é imortal. A imortalidade nós recebemos gratuitamente do Pai. A imortalidade está acima de tudo aquilo que nós possamos receber, porque ela vai nos proporcionar avançarmos, nos melhorarmos, nos tornarmos cada vez mais leves, cada vez mais iluminados. Nos proporciona a confiança em nós mesmos, nos proporciona a oportunidade de perdoarmos e sermos perdoados, repararmos e aceitarmos reparação. A imortalidade nos proporciona isso. E temos gratuitamente do Pai a oportunidade de nós reencontrarmos entes queridos, reencontrarmos adversários,
reencontrarmos aqueles a quem nós, um dia ou outro, pela nossa própria imprevidência, nós ferimos, nós magoamos, nós prejudicamos. Compreender que jamais iremos desaparecer e teremos gratuitamente novas oportunidades de nos tornarmos melhores. Uma pergunta que é comum em todos nós é: quando é que eu vou me tornar melhor? Porque eu me esforço tanto, mas eu repentinamente caio no primeiro obstáculo que aparece à minha frente. É uma pergunta desnecessária, porque essa pergunta ela nos remete a um processo de autoculpa, de autopunição. Ela nos remete às nossas sombras do passado. E esse mergulhar nessa sombra, nessa queda de não entender a si mesmo, é entender que essa oportunidade que está nos sendo dada diante das dificuldades que se apresentam em nossas vidas é para que nós melhoremos, para que nós nos superemos, para que nós saiamos do nosso medo, para que nós saiamos da nossa imobilidade, que pode, numa certa determinada situação, nos jogar ao antro, ao abismo da depressão. Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Oportunidades gratuitas que os apóstolos receberam do Mestre Jesus. Mas, Antônio, eu não sou um dos apóstolos, eu não estou lá no Evangelho. Ah, eles eram. Não, mas o Evangelho está em nós. E se eles podem fazer, nós também podemos. Porque o Jesus está dizendo: vocês estão recebendo estes dons de graça. Está lá no Evangelho. Deem também de graça. Não façam desse dom que receberam objeto de comércio. Não especulem com ele. Não o usem como um meio de vida. Aliviem as dores do mundo. As dores morais, as dores do corpo, as dores da alma, as dores da mente. E é uma palavra muito interessante que Jesus coloca. Ele diz assim: curem os enfermos. Ele não diz curem os doentes. Curar o enfermo é muito mais amplo do que você curar uma doença tópica, uma doença do corpo. Está com uma pneumonia e se cura. Não, o enfermo, o espírito enfermo precisa ser curado. O espírito precisa desses dons que vocês estão recebendo. Mas eu não frequento nenhuma casa espírita, eu não sei se sou médium ou não. Não é necessário, porque Jesus jamais impôs que isso aconteceria dentro de uma casa, dentro de paredes. Jesus pede, por exemplo, para que os seus 12 apóstolos e todo o povo que o escutava, que saíssem a caminho, curando os enfermos, levando alívio para as dores. Mas ele alertava também que tivesse cuidado com os escribas, que se exibiam com suas longas túnicas nas praças, nas sinagogas, fazendo daquele dom objeto de comércio, objeto de abuso. E hoje nós podemos, por exemplo, atualizar essas longas túnicas dos escribas para os ternos mais caros de marca que nós vemos irmãos nossos utilizando. Igrejas suntuosas, cultos apoteóticos, que gostam de ser saudados, que gostam de ocupar os primeiros lugares. Mas Jesus diz que o Pai não está lá. Jesus diz que o Pai está no coração de cada um. Jesus nos fala que o Pai habita gratuitamente o coração de cada um dos seus filhos. Não é preciso intercessão, não é preciso pagar por preces, não é preciso clamar para que todos ouçam. E tomar cuidado com eles, se afastar deles, pois eles são como aves de rapina, que cobram por suas orações, devoram as economias dos mais pobres, dos mais humildes, dos mais paupérrimos, dos mais simples, que se deixam lançar nessa miséria de pagar para receber algo do Pai que já está conosco. E Jesus afirma também que aqueles que procedem assim receberão uma condenação rigorosa. Negociar com os dons do Pai,
Quando estabelecer preços, estabelecer condições, estamos nos preparando para uma condenação mais rigorosa. Quando reforça aos seus 12 apóstolos e à multidão que Jesus diz que todos aqueles que exigem valores para as preces que estão sendo solicitadas, ele alerta que a prece é um ato de caridade. A prece é um arroubo. A prece é uma explosão de luz do coração. E, portanto, ela não pode ser submetida a qualquer valor monetário ou qualquer forma de pagamento ou retribuição. Cobrar de alguém para dirigir-se a Deus e orar por ele é mercadejar e se transformar em um intermediário assalariado. A prece, o conhecimento, nos ligarmos ao Pai, é algo que Jesus diz que o Pai nos deu gratuitamente. Todo aquele que orar em meu nome, sinceramente, eu estarei com ele. Ao fazer isso, ao nós orarmos e pedirmos por um ente querido e nada pedimos em troca, nós estamos transformando a prece em um fluxo de energia que liga diretamente ao Pai. E os amigos espirituais, os anjos do Senhor, levam essa prece luminosa, felizes, para que possam ser socorridos e depositados ao pé do Mestre ou ao pé do Pai. Mas aquele que cobra por algo, seja o que for, a prece ela é uma fórmula como uma fórmula de farmácia. Quanto mais longa é essa fórmula, mais cara ela se torna. E essa fórmula está diretamente relacionada ao valor que você paga. Mas essa fórmula é descartada, porque ela não está imbuída, ela não está energizada do amor daquele que faz. Porque quando nós colocamos em uma prece toda a nossa energia, nós estamos dando gratuitamente para o bem do outro que sequer conhecemos. Energias que protegem, energias que aliviam, energias que dão forças, energias que sustentam a dor profunda daqueles que pediram a oração. Deus não mede, meus amigos, meus irmãos, suas graças pela extensão da prece ou pelo valor que nós pagamos pela mesma. Deus não vende os benefícios que concede. Jesus diz que no reino dos céus não há negociação. Os reinos do céu não se compram. O reino do céu